quero falar um pouco sobre, o título é Vendo a Vida com as Lentes Certas. Vendo a Vida com as Lentes Certas. Por quê? Porque existem tipos diferentes de olhar para a vida. E isso faz toda a diferença. Isso faz muita diferença. E a gente vai ver hoje um homem que, por um momento, olhou para a vida de uma forma diferente. E quando ele então olhou para uma direção, ele teve uma visão das coisas que não era correta, que não era a certa. E isso é comum, e isso acontece conosco. Isso diariamente acontece porque várias vezes nós nos esquecemos da excelência pela qual nós somos criados. Nos esquecemos da superioridade pela qual fomos criados. E o problema de nós esquecermos a excelência pela qual fomos criados é que então nós passamos a olhar para as coisas menores e olharmos e destacarmos como se elas fossem maiores do que são. Mais do que aquilo que elas, na verdade, representam e que, na verdade, são. Esse é o problema de nós esquecermos a nossa transcendência. O problema disso tudo é que quando nós esquecemos a nossa excelência, a nossa superioridade para aquilo qual Deus nos criou, nos formou, é que isso gera em nós, quando você deixa de olhar para si como deve ser olhado, quando você deixa de olhar para as coisas como deve realmente ser visto, a ótica correta, a ótica certa, a maneira correta de ver. O problema disso é que gera três coisas. A consequência é que vai gerar em você inveja, vai gerar em você insatisfação e vai gerar infelicidade. Por isso que existem muitas pessoas com inveja, porque estão olhando por uma ótica errada. Existem pessoas insatisfeitas, pessoas infelizes, porque elas olham para o lado errado da vida. Nós vamos ver tudo isso hoje nesse texto que está em Salmos 73, que eu quero falar um pouquinho e estudar com você, sobre esse homem chamado Asaf. Asaf foi um cantor. É atribuído a ele alguns salmos, acho que 4 salmos, não sabemos se foi ele o escritor ou se Davi os escreveu e dedicou a Asaf, isso não interessa. O fato é que ele aparece como autor de alguns salmos, esse, por exemplo, é tido como Salmo de Asaf. E o problema desse homem foi que ele, de uma certa forma, deu um status de divino, de Deus, as coisas que não deveriam ser dadas. Sabe aquela coisa, quando você enaltece demais algumas coisas, quando você enobrece demais algumas coisas, quando você engrandece demais um lado da vida. Então esse foi o erro desse homem aqui, que ele logo prontamente resolveu corrigir. Bom, então vamos começar, porque eu quero ler todo o Salmo 73, devagar, para que a gente possa tirar dele o melhor proveito. Diz o Salmo 73, verso 1, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Veja que ele estava falando que ele estava chegando numa certeza. Então ele começa, na verdade, com o término de uma conclusão que ele chegou depois de tudo. Então, na verdade, esse versículo
deveria estar no final, mas está aqui, né? Então diz: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Ele diz no verso 2: quanto a mim, aí ele começa: quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Veja que ele começa então aqui a mostrar como ele estava, então, ele está se preparando para mostrar como ele via as coisas, de que forma ele olhava para a vida, de que forma ele olhava para as situações que cercavam a vida dele. Então ele está dizendo: eu tive inveja, e por causa dessa inveja quase que os meus pés escorregaram, ou seja, quase eu desviei, ele está dizendo, quase eu perdi mesmo, quase eu caí mesmo da fé. É um problema muito sério, né? Nós, cristãos, porque isso é um salmo que já foi debatido várias vezes, porque já foi tema, esse tema que nós vamos falar aqui sobre filosofia, sobre psicologia, sobre teologia. Então o assunto é esse desequilíbrio que há, né? E a gente vê isso no país, principalmente, que nós estamos vivendo. A gente depara com isso constantemente. A gente vê esses ricos que estão aí cada vez mais se enriquecendo, e a gente vê então, por outro lado, aquela classe que está sendo cada vez mais massacrada, sendo injustiçada, e a gente então fica perplexo diante disso, e a gente fala: poxa, e às vezes a gente dá uma passeada aí, se você andar pela represa da cidade, se você andar pelos condomínios que tem por aí, você fica olhando e você vê aqueles carrões passando, aquelas pessoas gastando todo aquele luxo, toda aquela vaidade, todo aquele dinheiro. E se você não tiver uma ótica correta, realmente você sente inveja. Você quase realmente resvala os seus pés. Você tem que estar ali com uma ótica correta e justa das coisas. Você tem que entender de verdade, ter uma visão correta daquilo. Você tem que compreender aquilo, interpretar aquilo de uma forma bíblica, de uma forma correta, uma ótica, uma cosmovisão bíblica, senão você realmente faz como esse homem fez. Então ele vai começar aqui dizendo o que estava acontecendo com ele. O que estava acontecendo com ele é o que acontece com muitas vezes, muitos de nós. É que nós olhamos para as coisas com as lentes do coração. Entendeu? O que estava acontecendo com ele? Era que ele estava olhando com as lentes do coração. E quando a gente olha para a vida com a lente do nosso coração, a gente corre o risco de sofrer de miopia. Miopia é uma enfermidade que tem no olho, todo mundo já sabe. A gente tem, talvez, e corre o risco de ter uma visão incompleta, uma visão distorcida, desfocada, né? Por quê? Porque a ótica e a lente do coração não é verdadeira, não é a real. Por quê? Porque a própria palavra já nos ensina dizendo que o coração é enganoso. Eu não posso olhar a vida pela ótica do meu coração, porque o meu coração é enganoso. E se eu olhar a vida a partir do meu coração, o que vai acontecer comigo é justamente isso. Eu vou começar a sentir inveja das pessoas que estão ao meu redor. E eu vou começar a questionar por que eles têm e eu não tenho. Né? Por que ele e não eu, como diz o comercial, né? Por que ele e não eu? Por que não eu? Então esse é o problema de nós ficarmos olhando para a vida com as lentes do nosso coração. Asaf era um homem de Deus, mas acontece que por um momento ele começou a olhar pela ótica do coração,
ele começou a balancear a vida e colocar as coisas na balança, e a ótica que ele começou a olhar para a balança da vida dele foi a ótica do coração, e isso não é bom. E aí ele começou a ter uma visão errada dos ímpios, em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, eu quero falar dos ímpios. Qual era a visão errada que ele estava tendo dos ímpios? E que muitas vezes nós temos a visão errada dos ímpios. A visão errada que ele tinha dos ímpios está no verso de número 4, 5 e 6, que diz assim: levam uma vida sem sofrimento, têm um corpo saudável e forte. Essa é uma versão nova. Se você não conhece, é NVT, né? Que é uma versão transformadora. Então, por isso que difere um pouco da sua linguagem, tá? Mas está aí, ó. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem entram cheios de problemas, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. O que ele está querendo dizer é que os ímpios, na ótica do coração dele, na visão do coração dele, eles têm uma vida que, na verdade, isso deveria ser do justo e não do ímpio. A vida que eles têm, que ele diz aqui, que é uma vida sem sofrimento, uma vida que o corpo dele é saudável, forte, uma vida que não enfrenta dificuldade, uma vida que não tem problema, não é como os demais que vivem cheios de problema, é algo que deveria estar acontecendo com o justo e não com o ímpio. Quando ele começou a olhar, ele começou a ver e dizer: mas isso está errado. Quem deveria estar desfrutando disso tudo? Quem deveria estar desfrutando desses carros? Quem deveria estar desfrutando dessas casas? Quem deveria estar desfrutando do melhor dessa vida? É o justo. Afinal de contas, ele é o justo. Ele é o certo, ele é que serve a Deus. Então, ele que deveria estar nessa posição. Está entendendo como ele estava complicando a situação dele? Ele começou a olhar, o coração dele começou então a dizer: está vendo, ó, isso aí, ó, era para ser seu. Essa vida aí, ó, você que merecia ter essa vida aí, ó. Você que merecia ter isso daí. É errado isso aí. Isso aí não é certo. Cuidado com esses questionamentos que muitas vezes a ótica do coração lança sobre a nossa mente, porque isso não é bom. Isso faz com que os nossos pés escorreguem, saiam do caminho, saiam da direção correta daquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente deixa de entender o que de verdade é a vida e o que é importante na vida, o que tem valor na vida. A gente começa a valorizar as coisas, troca, inverte, isso se chama inversão. A gente inverte as coisas, o valor das coisas. As coisas temporais têm valor. E a gente começa então a engrandecer essas coisas que são pequenas, que são efêmeras, como diz a palavra de Deus. São efêmeras. Cuidado com isso. E ele diz muito mais, ele continua dizendo, no verso 7, ele diz assim: seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções, zombam, falam somente maldades em seu orgulho, ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus, suas palavras são arrogantes, percorrem a terra, por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam.
Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? O que ele está dizendo aqui do verso 7 ao 11 é o seguinte: que eles, na verdade, vivem uma vida como autossuficientes. Eles são totalmente autossuficientes. Eles vivem uma vida como se não precisassem de Deus. Eles se cuidam sozinhos, não precisam de Deus. Não há necessidade de Deus para essa gente. Por quê? Porque não passam por necessidades, porque não passam por dificuldades. Então não há necessidade alguma, não há dependência nenhuma de Deus para esse tipo de pessoas. E o problema maior está no verso de número 12. O que mais perturbou o coração de Asaf, está no verso 12, é que ele chegou a uma conclusão que aquele estilo de vida, de emancipação de Deus, estava funcionando. Funcionava mesmo. Funciona mesmo. Porque no verso 12 ele diz, olha o que diz o verso 12, ele diz: vejam como os perversos desfrutam de vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Isso perturbou-lhe demais, perturbou-lhe muito, incomodou-lhe demais. Ele disse: olha só, a conclusão que eu chego é que essa vida que eles vivem de verdade é a vida correta, é a vida certa, dá certo mesmo. Não é que dá certo essa autossuficiência, não é que dá certo mesmo esse negócio de não ficar dependendo de Deus. Não é que dá certo mesmo esse negócio de querer viver a vida a trancos e barrancos, não dá satisfação de nada, não seguir nada, não ter que prestar relatório para ninguém. Para que ser religioso? Olha a vida desse povo. Olha a vida desses camaradas aí, ele estava dizendo. Para que temer a Deus? Dá uma olhada na situação deles. Quanto menos eles temem a Deus, parece que mais eles prosperam. É revoltante, irmãos. E ele foi indo afundando, 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 e isso vai realmente levando você a um desespero, a uma... Vai dizer: meu Deus, que agora? O que é isso? O que faz? Essa visão errada do ímpio. Essa é uma visão que não é correta do ímpio. Daqui a pouco nós vamos ver a visão correta do ímpio. Mas essa é uma visão distorcida do ímpio. É uma visão do coração. As lentes do coração são enganosas. Miopia. Miopia. Ele não estava vendo corretamente as coisas. Muitas vezes você vê aquele cara bacana, aquele cara que está se dando bem na vida, aquele cara que está levando vantagem em tudo, aquele cara, e você fala: poxa, eu queria ser assim, olha só esse cara. Essa é a visão errada. Você está olhando com a ótica do teu coração. Essa não é a vida correta. Isso não é a visão correta do ímpio. Essa não é a visão certa do ímpio. Isso é miopia. Isso é visão estragada, visão distorcida. Isso está incompleto ainda, não está totalmente completado. Não ainda chegou numa conclusão final. Segunda coisa que ele precisava ajustar na visão dele era a visão com relação a eles
próprio, a ele mesmo. Ele tinha uma visão totalmente errada de si mesmo. E muitas vezes nós também, assim como ele, temos uma visão errada de nós mesmos. Por quê? Porque Asaf achava, estava irado, porque ele achava que aquilo que os ímpios estavam vivendo deveria estar acontecendo com o justo. Ele achava na visão dele que quem merecia todas aquelas coisas eram os justos. Não é isso que nós falamos até agora? Isso era o que ele achava. Ou seja, ele, na visão dele, na visão distorcida dele, achava que ele era uma pessoa melhor que o vizinho dele. E aí é um problema sério. Quando eu me acho melhor que o meu vizinho. Quando eu me acho melhor que o outro. Você se acha melhor do que o outro? Você se acha melhor do que aquele outro cara, que aquela outra pessoa, do que aquele outro? Você se acha melhor que ele? Asaf, na verdade, estava se achando melhor que aquele que estava numa condição que ele estava vivendo e vivenciando. Essa visão é errada, porque essa visão traz para nós uma idolatria do nosso eu. Isso é idolatrar o nosso eu. Isso é pegar o nosso eu e colocar o nosso eu acima. É destacar o nosso eu. Isso é fazer, eu não sei se você, quando criança, mas quando criança eu me lembro de algumas vezes pegar um binóculo. Você se lembra de um binóculo? Binóculo ele tem duas lentes. Tem uma lente que você olha desse lado e as coisas ficam longe. E tem outra vez que você vira do outro lado e aí fica grande. Não é assim? Então, o problema de você ter lentes ótica do coração e olhar para si é que muitas vezes você olha para o outro de uma forma bem míope e a pessoa fica tão longe, tão distante, tão longe. Você coloca o binóculo e você vê aquilo tão distante. Aí você olha para você com lentes de aumento e você se olha como algo gigante grande. E aí você se acha melhor que ele. Esse é o problema. Mas quem disse que essa é a verdade? Quem disse que essa é a realidade? Quem disse que eu sou melhor que o meu vizinho? Quem disse que você é melhor que o seu vizinho? Quem disse que você é melhor que o seu patrão? Que você é melhor que o seu chefe? Quem disse que você é melhor que aquele cara do condomínio que você conhece? Quem disse que você é melhor que aquele cara do andar de cima da sua casa? Quem disse? Quem disse que nós somos melhores? Chega de idolatrarmos a nós mesmos. Chega de exaltar a nós mesmos. Chega de colocarmos o nosso eu no pedestal. De acharmos que somos os caras. De acharmos que somos os bons. Chega! A verdade é que nós não somos dignos de nada. Não somos merecedores de nada. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Então, quando eu olhar para alguém, daqui a pouco vamos corrigir isso, mas já adiantando um pouco, eu não devo olhar para ele diminuindo ele. Não. Não é assim. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca diminuiu ninguém. Você não tem que diminuir as pessoas para olhar para as pessoas, para ver o sucesso de alguém. Você tem que diminuir essa pessoa. Reconheça o talento de alguém, reconheça o sucesso de alguém, reconheça o trabalho das pessoas. Tem muita gente boa trabalhando, muita gente boa que levanta cedo. Melhor que você, melhor que eu. Muita gente boa por aí. Tem gente que não presta, mas tem gente boa. Que ganha porque trabalha, porque é honesto, porque é justo. Não rouba não. Mas é trabalhador, é gente honesta.
Reconhece o talento, reconhece o valor das pessoas, reconheça, olha para as pessoas com a lente correta, olhe para as pessoas e veja de verdade quem elas são. Não diminua as pessoas, você não precisa fazer isso. Não se aumente também. Fique se aumentando, se esticando. Não. Eu acho que o ser humilde é ser você mesmo. É ser o que eu sou. Sermos nós. É sermos aquilo que somos. E dar-se por satisfeito por aquilo que somos. Se não bastasse isso, a visão que ele tinha errado dos ímpios, a visão errada que ele tinha de si mesmo, ele também tinha uma visão errada acerca de Deus. A visão que ele tinha de Deus estava turva. Por quê? Porque no verso de número 13, ele diz: foi à toa que mantive o coração puro? Ele pergunta. Ele diz: foi à toa que eu mantive o meu coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? Fazendo isso, Asaf estava julgando Deus de ser infiel. Ele estava julgando a Deus de ser sem bondade, sem amor. Quando você olha para Deus e você então faz aquilo que Asaf fez aqui, você na verdade está julgando a Deus e dizendo: o Senhor não tem sido fiel, o Senhor não tem sido amável, o Senhor não tem sido bondoso. Do que valeu toda a minha santidade, do que valeu todos os dias que eu me guardei, do que valeu todos os dias na igreja, do que me valeu todos os dias na tua casa, do que me valeu, Deus, do que me valeu os dias que eu fui à tua igreja, do que me valeu os dias que eu entreguei minhas ofertas, do que me valeu? Do que me valeu? Isso é teologia do diabo. Sabia? Isso é teologia do diabo. Isso é o que o diabo falou lá para Deus no céu, quando ele foi falar de Jó. Foi isso que o diabo falou. Foi. Ah, é? Sabe por que Jó te adora? Porque o Senhor dá tudo para ele. Tira tudo, o Senhor vai ver se ele vai te adorar. Isso é teologia do diabo. Isso é do inferno, do cão. Hã? Se Deus desse tudo para ele, o que ele queria, ele ficaria satisfeito. Porque ele está dizendo aqui no verso 13: foi à toa que eu mantive o meu coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? Se o Senhor me der o que eu quero, eu vou ficar satisfeito. Se não, eu vou continuar do jeito que eu estou. Eu vou continuar do jeito que eu estou, Senhor. Você percebe então que a motivação de Asaf para fazer aquilo, isso, as coisas certas, não era a glória de Deus, porque por nós, ou por ele ser filho de Deus, por nós sermos filhos de Deus, nós fazemos as coisas certas por causa da glória de Deus. Isso é o correto. Por que você não peca, irmão? Por causa da glória de Deus. Por que você anda em retidão? Por causa da glória de Deus. Por que você vem aos cultos? Por causa da glória de Deus. Esse é o certo. Agora, Asaf não. A motivação dele era outra. Ele fazia com a intenção de receber alguma coisa. Ele estava dizendo: então do que adiantou eu me guardar? Então do que adiantou eu me afastar tanto tempo do pecado, se até agora eu não vi vantagem nisso? Que motivação errada é essa? Que motivação errada é esse?
Tem gente que entrega o dízimo, tem gente que entrega oferta na intenção de comprar a Deus. Quando você faz isso, como Asaf fez aqui, você transforma Deus em ídolo. Deus não é ídolo. É ídolo que é comprado. Ídolo se compra, Deus não se compra. Ídolo, você leva alguma coisa para ele e diz, está aí, ó, faz isso e eu te dou isso. Deus não, irmão. Deus não se vende. Deus é Deus. Deus é Deus. Ninguém compra Deus. Deus não se vende. Ele não é ídolo, Ele é Senhor, soberano. Essa era a visão errada que ele tinha. Mas como a misericórdia do Senhor é tremenda, a gente sabe que o Senhor, de uma certa forma, faz com que a mente dos seus servos sejam iluminados, né? Se alguma vez na sua vida estava andando errado e de repente Deus faz assim, ó, uma luz brilha e fala, meu Deus, o que eu estava fazendo? Isso é Deus, irmão. Isso é a misericórdia de Deus. Deus já me salvou de cada coisa. Eu já falei, Senhor amado, se não fosse a tua mão, a tua graça. Às vezes Deus me tirou da boca do leão assim, ó. Como Deus é incrível. Por isso que a salvação pertence ao Senhor, só a Ele. Se dependesse de Asaf, ele estava perdido. Aí, de repente, há uma reviravolta. E aí começa a segunda parte da mensagem, mas não vou demorar, porque nós temos que acabar. Eu gosto de acabar cedo, fica tranquilo. Começa a segunda parte da mensagem, que é enxergando a vida com as lentes da revelação. Se até agora você enxergou a vida com as lentes do seu coração, começa a partir de hoje a enxergar a vida com as lentes da revelação. Porque no verso 17 acontece alguma coisa extraordinária dentro do templo, e é isso que eu gostaria que acontecesse comigo, com você. Desejo que aconteça com cada um de nós, que haja mudança. Onde a palavra é pregada, tem de haver mudança e transformação na mente, no modo de pensar. Só a palavra de Deus muda a cosmovisão. Só a palavra de Deus dá uma visão diferente das coisas. Por isso que o cristão, como eu estava falando domingo aqui, embora eu não estava em perfeita condição de saúde, mas aquela palavra é incrível, porque Jesus disse, vós sois sal, vós sois luz. O cristão é diferente, o cristão tem que ser diferente, a visão dele, o gosto dele, as coisas dele, tudo é diferente. Como ele vê a vida, como ele julga a vida, como ele ama, tudo é diferente para o cristão. A partir do cristão as coisas mudam, é assim que tem que ser. E a partir do verso 17 as coisas começam a mudar na vida desse homem, porque ele diz no verso 17, então, graças a Deus, já teve um então na sua vida? Na minha já teve vários então. Então Deus me salvou. Então Deus me impediu que eu fizesse aquele negócio. Então Deus! Quantas vezes esse então de Deus já me salvou, né? Graças a Deus. E a Bíblia diz, então entrei no teu santuário, ó Deus, e por fim eu entendi o destino deles. O que aconteceu com ele? A ficha caiu. O jovem não sabe o que é isso. A ficha caiu. Você lembra quando você ligava no orelhão? A ficha caía? Né? A ficha caiu. Ai, Jesus. Né? O jovem nem sabe o que é isso.
A ficha daquele homem caiu, de repente houve uma transição. Houve, na verdade, um novo entendimento para ele. Algo esclareceu, aquela visão, aquela cegueira, aquele tapor, aquela coisa horrorosa, saiu dele. Graças a Deus, como se o Espírito Santo tirasse. E aí ele começou, ele disse, a entender. E ele viu que a resposta, ele viu que a solução transcendia o tempo em que ele estava vivendo. Era uma coisa escatológica. Era uma coisa que não era só daquela era, daquele momento, para a gente entender as coisas, para você ter uma cosmovisão verdadeira da vida, para você entender o ímpio, para você entender as coisas de Deus. Você não tem que olhar para esse mundo com olhos só para hoje, para a vida de agora, mas você tem que olhar com olhos escatológicos, você tem que olhar para o futuro, você tem que olhar para o amanhã, você tem que olhar para aquilo que o Deus eterno programou para a tua vida. Então, quando você começa a olhar para a vida com uma ótica eterna, com uma ótica diferente, não com uma ótica perene, não com uma ótica dessa vida, mas com uma ótica eterna, você começa então a julgar e valorizar coisas que você não valorizava antes. Você começa a olhar e diz: isso tudo é vaidade. Lembra do pregador? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O homem que experimentou 1.200 mulheres, o homem que foi o homem mais rico do mundo, o homem que possuía tudo, chegou no fim da vida e disse: tudo isso é vaidade. Isso não tem valor nenhum. Isso não tem valor algum. Isso tudo é vaidade. Talvez ele trocou de óculos também. Talvez ele começou a ver a vida no final da vida dele de uma forma diferente. Começou a olhar e valorizar coisas que talvez ele não valorizava. Talvez você precisa hoje dar valor em coisas que talvez você não esteja valorizando muito na sua vida. Talvez o Espírito Santo quer abrir os seus olhos hoje, mudar sua direção de olhar, seu entendimento. Talvez Ele quer trazer para você uma nova forma de olhar para a vida. Se você observar, você vai ver que as coisas são as mesmas, tudo é do mesmo jeito, é o mesmo cenário, é o mesmo texto, são os mesmos personagens, não existe mudança aqui. O que existe é uma nova interpretação. O que existe aqui é uma nova cosmovisão. Eu falei aqui esses dias na escola dominical o que é cosmovisão. É o jeito de olhar para a vida. É o óculos com que você vê a vida. É o óculos que você coloca para ver a vida. Cosmovisão. Então o que houve foi uma mudança de interpretação. Uma nova interpretação. Começou a interpretar as coisas corretamente. Que os ímpios realmente são aquilo que a Bíblia diz que é, que está escrito no verso 18 em diante, que diz, aí ele começa a perceber quem são os ímpios. Olha o verso 18, diz: tu os pusestes num caminho escorregadio e os fizestes cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Eu quero ler aqui, eu fiz questão de trazer, essa é uma versão de Eugene Peterson, grande pastor, que ele fez essa versão que chama A Mensagem, que é uma Bíblia reescrita em forma de uma mensagem. E ele diz assim, no verso de número 20: a estrada escorregadia em que os puseste,
que termina com a colisão contra o muro das desilusões. Num piscar de olhos, o desastre, uma curva cega na escuridão, e será o pesadelo. Acordamos, esfregamos os olhos, e nada. Não há nada para eles. Nunca houve. É o fim deles. Essa é a verdade dos ímpios. A verdade dos ímpios é que eles juntam, eles acumulam. Mas na verdade tudo aquilo que eles juntam, acumulam, na verdade não é para nada. Por quê? Porque tudo que se faz nessa vida aqui fica. Eu tenho 51 anos, quer dizer, vou fazer, né? Ainda tem um tempinho aí, tem um mês, dá um mês para mim. Tenho 51 anos. Eu nunca vi um funeral ser seguido por um carro de blindes, onde aquele caminhão protege. Nunca vi. Não sei. Se você já viu, eu nunca vi. Nunca vi alguém ser enterrado com dinheiro. Nunca vi alguém ser enterrado com os bens. Como disse Paulo, nu nós viemos e nu nós voltaremos. Ninguém leva nada desse mundo, ninguém leva nada dessa vida. O que adianta juntar? Você vê esses colarinhos brancos aí, está aí a política, roubalhões, ladrões, roubando todo mundo. Aí agora o chão está caindo, está se abrindo, esses homens todos sendo presos. É o fim deles. É o fim deles. Esse é o fim deles. Isso é o que a ótica bíblica apresenta sobre os ímpios. Que eles estão em laços. Que eles estão andando e os pés deles estão sendo sempre cercados por laços. Laços dessa vida. Que cedo ou mais tarde ceifarão eles, levarão eles. Essa é a realidade deles. Você acha que eles são felizes? O maior índice de suicídio está entre eles. Não são felizes. Não são felizes. Eles dariam tudo para ter a paz que você tem. Porque a paz que você tem vende. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz que não é a paz de Deus, que não é a paz de Cristo. Só o Filho de Deus tem paz real, verdadeira. Só o Filho de Deus. A paz que você tem, a tranquilidade, o sossego, eles não têm. Essa é a visão verdadeira. O ímpio será destruído, diz a palavra de Deus. 2 Pedro 3,7. Vamos lá para a gente olhar rapidinho e voltar para o texto. 2 Pedro 3,7. Eu não tenho muito tempo. Mas 2 Pedro 3,7 diz que pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, foram reservados para o fogo, estão guardados para o dia do juízo, julgamento, quando todos os ímpios serão destruídos. Oh, glória! Há um verso nos Salmos que diz que o ímpio foi criado para o dia da destruição. Eu gosto disso. Até o ímpio Deus criou para a destruição. Deus criou o ímpio para o dia da destruição. E chegará esse dia que o Senhor destruirá o ímpio. Então não olhe para o ímpio como se você desejasse a vida dele, jamais. Veja quem Asaf realmente é.
verso 21 e 22, ele chega numa conclusão e ele diz: percebi então que meu coração me amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo, ignorante aos teus olhos. Devo ter parecido um animal irracional. Ele reconheceu que o que ele estava fazendo, o comportamento dele, a visão que ele estava tendo, a ótica que ele estava tendo acerca da vida, das coisas de Deus, dele mesmo, estava fazendo dele um animal, e ele não é isso. Asaf, na verdade, era um herdeiro de Deus, o co-herdeiro com Cristo, o herdeiro das alianças de Deus. O que você é, meu irmão? O que nós somos, meu irmão? Lê a carta de Pedro para você ver quem nós somos. Somos o povo eleito, nação santa, povo adquirido, povo de boas obras, povo seleto, povo maravilhoso. É isso que nós somos. Não olhe para você, diminuindo você, aumentando aquele bacana, aquele cara. Não, olhe para você, você é filho de Deus. Você é filho do Altíssimo. Você pode passar privações aqui. Eu posso passar dificuldades aqui, passei minha vida e posso passar ainda. Mas eu sei que quando eu fechar os meus olhos, eles se abrirão no lugar que a Bíblia diz que as ruas são de ouro. Eu creio nesse lugar, meu irmão. Jesus disse: eu vou preparar para vocês um lugar, e eu virei e vos levarei para que vocês estejam comigo. Jesus me levará daqui para esse lugar. Eu tenho um lugar lá, você tem um lugar lá. Então corrija, não fique invejando os outros. Olha para quem você é cidadão dos céus, você é alguém que Deus elegeu, você é alguém que Deus escolheu. Valorize a escolha de Deus. Deus não errou, Deus acertou em escolher você. Deus acertou quando escolheu você. Você é o melhor dessa terra. Você é luz, você é sal. E por fim, ele resolve corrigir aquilo que estava mais afetado na vida dele, que era a visão acerca de Deus. Do verso 23 ao 26, quando ele diz: e no entanto, ainda pertenço a ti, tu seguras a minha mão direita, tu me guias com teu conselho, me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo minha força, a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Que coisa linda. Que coisa linda. Ele acabou de declarar que Deus aqui é fiel, que Deus é justo, que Deus é sustentador, que Deus é guia. Ele acabou de declarar aqui muito mais, que Deus é a razão da vida dele. Quando ele disse: a quem tenho eu no céu, a quem tenho eu na terra. Tu és para mim melhor que qualquer coisa. Pode me faltar tudo, como ele disse, posso ficar doente, posso passar privações, mas o que me importa é a tua presença em mim. O que me importa é o Senhor na minha vida. Eu gostaria que você aprendesse a interpretar a vida a cada dia, a interpretar a sua vida com uma visão correta, coerente das coisas, a partir da perspectiva cristã, da perspectiva bíblica, da perspectiva da cosmovisão de Deus. Não a partir daquilo que o vizinho, o outro, a televisão, a mídia, a internet. Não.
Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo. Renovem suas mentes. Vocês foram criados para coisas excelentes. Deixe de valorizar coisas pequenas, coisas ínfimas, efêmeras, e valorize coisas que são eternas. A partir de hoje, comece a dar valor para as coisas que vão durar a eternidade. O que vai durar a eternidade, é isso que eu vou gastar meu tempo, meu dia, a minha hora. Não vou ficar perdendo tempo em me gastar, olhando para essas vaidades da vida, porque tudo isso passa. O mundo passa, sua concupiscência passa, tudo isso vai embora. Até a beleza. Minha barba está branca aqui, mas fazer o quê, né? Já fui melhor do que hoje. E assim somos nós. Mas o importante é a gente ter a visão correta das coisas. Já errei muito na vida. Mas a cada dia eu procuro consertar. A cada dia eu procuro ajustar. Tem hora que ainda eu erro, mas eu volto e dou uma apertadinha de novo, corrijo o foco de novo, e digo, não, isso está errado, é assim, eu estou olhando torto. É para cá que eu tenho que olhar. É ali que eu tenho que pôr o meu olho, é ali que eu tenho que pôr os meus olhos. É ali que eu tenho que colocar o meu tempo, é ali que eu tenho que... Veja a vida com essa ótica. Não com os óculos do teu coração, mas com os óculos da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Quero que você feche os teus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, só pelo fato de estarmos aqui, participarmos dessa reunião é muito bom, Senhor. Só de estarmos aqui, cantarmos, de falarmos de Ti é muito bom. Os irmãos, as famílias, Pai, mas queremos que a Tua palavra, Senhor, que foi semeada em nosso coração, frutifique, Senhor. Frutifique sobre nós, trazendo transformações, mudanças. Mude a nossa perspectiva, muda. Tem misericórdia de nós nesses últimos dias. Mostra para esse moço, Senhor, o quanto de vaidade existe no mundo, nessa vida. Mostra para essa mulher, para esse homem, quanta vaidade existe, Senhor, nessa vida. Deus nos ajude, Senhor, nos ajude. Nos ajude a interpretarmos a vida, Senhor, a interpretarmos a partir da eternidade, a partir do fim do fim. Quando terminarmos tudo, Senhor, vai restar só uma coisa. E aí valerá a pena? Valeu a pena? Porque no fim só ficará nós e o Senhor. Eu e o Senhor. Só. Pai, ajuda-nos, Senhor, a não sermos tão iludidos. Vivemos num mundo, Senhor, que
se vende a todo dia a esse comércio dessa Babilônia maldita, essa Babilônia do inferno, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Senhor, nós precisamos muito, precisamos de mais. Que os nossos olhos sejam abertos, nossos corações iluminados. Mostra a realidade da nossa alma, mostra a realidade do nosso coração, a condição em que estamos, que nessa semana ainda, alguns que estão aqui, Senhor, sejam visitados e que eles vejam a condição em que eles estão, se estão olhando para a vida de uma forma errada, se estão conduzindo a vida de uma forma equivocada, Senhor. Tem misericórdia e nos ajude, Senhor. Pai, eu te peço, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia, Senhor. Transforma-nos, faz-nos verdadeiros cidadãos dos céus, peregrinos nesse mundo. Temos deixado de ser, Senhor, peregrinos. Senhor, que o Senhor não nos deixe gostarmos tanto desse mundo. Ajuda-nos a não termos os nossos pés tão fixos nesse mundo, Senhor. Os nossos pés não sejam tão pesados e assim impedidos de, quando soar a trombeta, sermos levantados dessa terra, Senhor. Dá-nos pés como de corças para corrermos ligeiramente. Senhor, possamos fugir desse mundo, porque esse mundo está literalmente, Senhor, indo para a destruição. E que o Senhor possa livrar os teus, Pai, livrar a tua igreja e os teus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.